Fala galera, bom dia, paz do Senhor. E aí, preparado para mais uma aula de escola dominical? Preparado para mais um domingo de ensinamento? Então já pega aí a sua revistinha, essa revista aqui, ó, foca aí, ó, pra gente começar a nossa aula. E pega também a sua Bíblia, hein? Não esquece da sua Bíblia. Deixa eu te falar uma coisinha aqui enquanto você tá aí se preparando para a aula. Não esquece de se inscrever aí no canal. Não esquece de deixar o seu like. Sabe por quê? O YouTube entende toda vez que você se inscreve em um canal, você é assinante desse canal e você deixa likes nos vídeos desse canal, o YouTube entende que você está gostando dos vídeos, que o conteúdo é um conteúdo excelente. E o que ele faz? Ele começa a indicar esses vídeos para o máximo de pessoas que eles conseguem. E com você ajudando, dando like, ajudando a compartilhando no Facebook, WhatsApp, grupo de família, grupo de trabalho, muitas pessoas vão ver esse vídeo. E nós queremos bater a meta de 1000 inscritos aqui no canal da igreja. Então nos ajude, não deixe de se inscrever e não deixe de dar o seu like no vídeo, beleza? Vamos orar agora então para a gente começar a nossa aula, né? Deus, muito obrigado, Deus, por mais um dia, muito obrigado por mais um domingo, Pai, de ensinamento. Nós te pedimos, ó Deus, venha ser o professor, Deus, venha falar, ó Deus, neste lugar, Deus. Senhor, eu te peço muito obrigado, Deus, pelos meus irmãos que estão me assistindo. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa, Pai. Derrama inteligência, sabedoria, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que eles venham aprender o máximo possível de você, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Já pega aí a sua revista, abre ela na lição 20. A lição 20 que tem o título de A Negação de Si Mesmo. O texto base é Lucas 9, 23, 25. O texto base é Lucas 9, 23, 25. Vamos ler comigo Lucas 9, 23, 25, que diz assim: Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perde a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perde a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveito tem ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua vida ou causar dano a si mesmo? Amém? O discipulado segundo o modelo de Jesus é exigente. Se realmente desejamos seguir o Evangelho, precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz e iniciar o seguimento. É impossível viver o discipulado sem um caminho de autonegação. Nessa lição examinaremos os sermões 48 de John Wesley sobre a negação de si mesmo, o que nos desafia, como igreja, a assumir todas as implicações do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Essa nossa introdução ela já começa com a frase de impacto: o discipulado segundo o modelo de Jesus é exigente. O modelo é Jesus Cristo e esse modelo é exigente. Esses dias eu escutei uma frase, eu não lembro se foi o Luiz Hermínio que estava falando ou o Theo Hayashi que tinha falado. E ele falou a seguinte coisa: no céu, quando você for entrar no céu, o modelo, você vai ser comparado com o modelo. E o modelo é Jesus Cristo. O modelo não é outra pessoa. O modelo é Jesus Cristo. E esse modelo é exigente e é perfeito. Sabe por quê? Tem muita gente que tem a síndrome do gadareno.
Abraão, o que é isso? Síndrome do Gadareno. Essa é a minha coisa, isso aí é minha visão. Síndrome do Gadareno. Se lembra aquele demoniado de Gadareno? Que uma hora ele estava nos túmulos, uma hora ele estava se cortando, uma hora ele estava se rasgando. Você se lembra dele? Quando Jesus curou aquele endemoniado, o que aconteceu? Todo mundo da cidade falou assim: Jesus, sai daqui, ninguém quer mais você aqui, Jesus. Ninguém quer seu evangelho, ninguém quer a sua pregação aqui não, a sua cura e o seu milagre aqui não. Ninguém precisa de você. Sabe por quê? Porque muita gente olhava para aquele gadareno e tinha ele como modelo. É a síndrome do Gadareno. Eu olhar sempre para alguém pior do que eu, falar assim: mas fulano está pior do que eu. Quando a sua mãe vai te corrigir, quem tem irmão, primo, sabe muito bem o que é isso. Quando a sua mãe te corrige, você fez isso errado, você tirou nota tal errado, aí você vira e fala assim: mas mãe, fulano é muito pior do que eu. Mas mãe, fulano tirou 3 e eu tirei 3,5. Eu não tô tão ruim assim não, mãe. Essa é a síndrome do Gadareno. Só que quando você chegar no céu, não vai ter um Gadareno lá endemoniado para você ser comparado com ele. E Jesus vai falar assim: vinde a mim. Ele vai falar assim: se compare a mim. Mostre as obras da sua mão. Jesus vai logo perguntar para você: ei, está sendo semelhança a mim ou não? Vai te confrontar de frente ao espelho real. Então, Jesus é exigente. E tem outra coisa aqui. É impossível viver o discipulado sem o caminho de autonegação. Se você vai a uma igreja que não fala de cruz, de largar o pecado, mete o pé dessa igreja. Se você chegar num lugar que a pessoa só massageia seu ego, calma, meu amor, calma, meu amigo, sai desse lugar. Eles estão te levando para o inferno. Não tem aqui dentro da igreja síndrome de Gabriela. Calma, meu irmão, você nasceu assim, você vai morrer assim, você vai ver assim. Ei, um dia você escolheu o pecado, um dia você foi nascido em pecado, mas a partir de quando você começa a negar a si mesmo, escolher o caminho da cruz, escolher o caminho da autonegação, você começa a olhar para Jesus e você começa a ser livre desses seus pecados. Você nasceu e não vai morrer do mesmo jeito. Só vai morrer do mesmo jeito se você quiser. Mas se você encontrar a cruz de Cristo, botar ela aqui no seu ombrinho e caminhar em direção a Ele, você vai ser nova criatura. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, superabundou a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, você nasceu de um jeito, você só morre daquele jeito se você quiser. Um Messias diferente. Após a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, afirmando ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor passa a explicar um pouco do que significava ser Messias. Era necessário que o Messias sofresse. O sofrimento para ele não era nenhum acidente, mas sim uma necessidade divina compulsiva. A cruz era a sua vocação. De acordo com isso, das muitas coisas que ele sofria, Jesus falava apenas da rejeição final. Logo após, ele acrescenta a previsão da sua cruz. Uma outra cruz, sendo que esta teria de ser carregada pelos seus seguidores. Há uma diferença. A cruz dele não era literal. O sofrimento não tinha poder expiador, mas era real. Isaías já profetizava sobre isso. Zacarias já profetizava sobre isso. Daniel já profetizava isso no Velho Testamento. Antes do nascimento de Jesus, eles já estavam profetizando o que ele iria passar. E Jesus em nenhum momento negou o seu chamado. Jesus em nenhum momento negou a sua dor por nós. Ele em nenhum momento negou o seu chamado de cruz. Em nenhum momento da história você vê ele se negando a passar pela cruz. Você pode ter certeza disso. Ele te ama tanto que
que ele não negou o seu chamado por você, a sua autonegação por você. E tem alguns teólogos que afirmam que se Jesus quisesse, ele não passaria por esse julgamento, ele não passaria pela cruz. Jesus não teria sido julgado. Por que, Abraão? Se você olhar em Isaías 53, em algum versículo ali, eu não me lembro qual versículo, mas eu vou botar aparecendo aqui qual é o versículo direitinho. E Isaías fala assim: não olharam a sua linhagem. Porque se você pegar a linhagem de Jesus, você vai ver que Jesus era descendente de Davi. Ele era descendente de um rei. Então ele não poderia sofrer aquele julgamento. E eles desprezaram isso. E tem outra coisa também. Muitas pessoas afirmam, por Jesus ser carpinteiro, Jesus tinha justas medidas. O que um carpinteiro precisa para fazer um móvel? Se um carpinteiro fala que tem 1 metro, naquela época eles não tinham treino, eles não tinham medidor. Se um carpinteiro fala assim, isso aqui tem 1 metro, a pessoa acreditava nele, porque ele tinha justas medidas. Jesus em suas mãos, ele carregava a justa medida. Ele podia fazer o julgamento sobre alguma pessoa, sabe por quê? Ele tinha justas medidas em suas mãos. Quando ele for te julgar, ele será justo, porque ele tem justas medidas em suas mãos. E isso tudo foi desprezado. Em nenhum momento você viu ele usando essas prerrogativas para se livrar da cruz. Ele sabia que ele tinha que se autonegar para salvar a sua vida, para salvar você, porque ele te ama muito. Esta é a primeira vez que Lucas emprega a palavra cruz e ela entra como efeito marcante. Quem segue a Cristo morre para todo modo de vida. Lucas nos diz que esta não é uma decisão que pode ser acabada ou removida do caminho. Deve ser feita dia a dia. A cruz está relacionada a negar a si mesmo. É um convite a viver a radicalidade do Evangelho em toda a área da vida. Quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder ou causar dano a si mesmo? A cruz está relacionada a negar a si mesmo. É um convite a viver a radicalidade do Evangelho. A cruz é um convite. A cruz é um convite a você viver a plenitude do Evangelho. A cruz, quando Jesus foi para a cruz, ele estava te convidando a viver um algo novo. Quando você assume o compromisso de carregar a sua cruz, você está aceitando um novo desafio. Você está aceitando um novo estilo de vida. A cruz não foi o fim. A cruz é o começo de tudo. A cruz é o princípio de tudo ali, ó. É um marco da história. Para todos os tempos e todas as pessoas. Wesley nos ensina que este sermão de Jesus não foi dirigido apenas aos seus apóstolos e aos primeiros discípulos e discípulas, mas foi encaminhada a toda a humanidade, sem exceção ou limitação. Este ensino de Jesus é da mais universal natureza, referindo-se a todos os tempos e a todas as pessoas. Essas palavras não são meramente comidas e bebidas, ou coisas que pertencem a um sentido. A significação do texto é: se algum homem ou mulher de qualquer categoria, posição, circunstância, em qualquer nação, em qualquer época do mundo, quiser efetivamente vir após mim, negue-se a si mesmo, e em todas as coisas tome sobre si a sua cruz, qualquer que seja a sua espécie. Sim, isto é diariamente, siga-me. Não tenha desculpa de falar assim: isso aí eu já escutei muita gente falando isso. Mas Abraão, isso aí foi para os sacerdotes. Isso aí foi para a época de Abraão. Isso aí foi para a época de Isaac, para as 12 tribos. Eu não faço parte disso aí, não. Eu já vi gente falando assim: Abraão corta a Bíblia ali no meio ali, só pega o Novo Testamento.
O que é Velho Testamento a gente pode esquecer. Eu já vi gente falando isso. Eu não sou sacerdote, eu não sou levita, para que eu vou seguir isso aí? E Jesus deixa bem claro, é para todo mundo, em todo tempo, para homem e mulher. Então você não tem a desculpa de falar assim, eu não estava lá do lado de Jesus na hora da crucificação, para que eu vou tomar minha cruz? Toma distraído. Toma, Jesus mandou você fazer. Então, faça pelo amor de Cristo. Condição para o discipulado. A negação de nós mesmos é absoluta, indispensavelmente necessária, quer para que nós tornemos discípulos e discípulas de Cristo, quer para que nos conservemos nessa condição. Wesley diz que se continuamente não negarmos a nós mesmos, não aprenderemos dele, mas de outros mestres. Se não tomarmos diariamente a nossa cruz, não seguimos, mas acompanhamos o mundo, o príncipe deste mundo, ou as nossas próprias mentes carnais. Se não andamos pelo caminho da cruz, não estamos seguindo, não estamos andando em sua pegada, mas estamos retrocedendo, ou pelo menos retardando a nossa jornada. A negação de nós mesmos é absoluta, indispensável, necessária, quer para que nós tornemos discípulos e discípulas, quer para que nós nos conservemos nesta condição. A negação é algo indispensável, é necessária para que nos tornemos discípulos e discípulas de Cristo. Não tem como você ser discípulo de Cristo se você não se negar. Esse dia um amigo meu postou no seu Instagram uma frase, acho que foi do André Fernandes. Aí eu não lembro se foi o Ian ou foi o Bruno que postou, dizendo a seguinte frase assim: não chame Deus ou Jesus de Senhor se você não está disposto a servi-lo, a obedecer a sua obra. É um negócio assim. Ele estava dizendo o seguinte: não se coloque na condição de servo se você não vai obedecer às ordens dele. Não chame ele de meu Senhor se você não obedece nenhuma ordem dele. A autonegação, eu tenho um vídeo lá no meu canal, no Inconveniente Evangelho, depois você dá uma olhada lá, que é escravo de orelha furada. Ele fala basicamente disso, da gente servir a Deus como Senhor. Porque o escravo não tem vontade, ele até tem vontade de fazer, mas ele autonega aquela vontade, ele se nega para fazer a vontade do seu Senhor. Então, se você não está disposto de obedecer, de negar a sua vontade, você não deve chamar Jesus de seu Senhor. Chama ele de Senhor só como um vocativo, como um pronome de tratamento, mas não se coloque na posição de servo. E ele diz: não tem como ser meu discípulo se você não negar a você mesmo. E ele mais embaixo vai falar, o Wesley diz que se continuarmos não negando a nós mesmos, não aprenderemos dele, mas de doutrinas e mestres. Se não tomarmos diariamente a nossa cruz, não o seguimos, mas acompanhamos o mundo, os príncipes deste mundo, ou a nossa própria mente carnal. Se não andarmos pelo caminho da cruz, não estamos seguindo, não estamos andando em sua pegada, mas estamos retrocedendo, ou pelo menos retardando-nos na nossa jornada. Em 2 Timóteo 4, vai dizer lá o seguinte, que vai chegar uma época que nós não aguentaremos as sãs doutrinas e faremos para nós mestres que pregarão as vãs doutrinas. Esse tempo já chegou. No tempo de Jesus, quando Jesus morreu, ali no século I, já tinha mestres que pregavam as vãs doutrinas, as ideologias mundanas, o mundanismo dentro da igreja, o hedonismo dentro da igreja. E hoje, cara, tu vê acontecendo muito isso aí, chega a ser difícil
Cara, é muita gente pregando a vã doutrina. É muito mestre que fala aquilo que o seu coração quer ouvir. Se você for procurar, vai ter alguém falando assim: isso, do jeito, da maneira que você quer. Do jeito, da maneira que você quer ouvir. E ele fala assim: se não for a sã doutrina, se não for a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina do Espírito Santo, você vai para o inferno. Cara, é bem aquela palavra que diz: se vier um anjo do céu que pregue um evangelho que não está na Bíblia, um evangelho que não seja autonegação, um evangelho que não seja cruz, que não seja salvação em Jesus Cristo, que seja anátema, que seja desprezível, que essa pessoa se torne uma negação, que se torne uma abominação. E essas pessoas têm pregado isso, um evangelho sem cruz, um evangelho sem amor, um evangelho sem Jesus. E isso aí a Bíblia condena. É impossível deixarmos de negar a Cristo, a não ser que nos neguemos a nós mesmos. Wesley ensina que o fato da pessoa não seguir inteiramente a Cristo é sempre devido à falta de negação de si próprio e à recusa de tomar a sua cruz. Segue-se que é manifestamente devido à falta de negação de si mesmo ou de tornar a sua cruz, que a pessoa que não segue perfeitamente a seu Senhor não vive plenamente o discipulado de Cristo. Chega a ser óbvio isso aqui. Quem não pega a sua cruz e segue Jesus Cristo, se auto-negando, ela não vive plenamente o que o Evangelho diz. Se o Evangelho está dizendo para você: negue-se a si mesmo, negue o seu pecado, e você está: estou no Evangelho, mas eu estou pecando. Estou no Evangelho, mas eu estou pecando. Você vai viver plenamente o que a Bíblia diz quando? É óbvio, nunca. Nunca que você vai ter tudo que o reino te dá. Você tem que se negar, você tem que matar a sua vontade para você seguir plenamente o que o reino de Deus tem para você. O que é negar a si mesmo? Significa negar minha vontade, quando elas vão de encontro à vontade de Deus. Negar a si mesmo não é natural ao ser humano. Wesley diz que toda a nossa natureza deve certamente levantar-se contra isso, mesmo em sua própria defesa. O mundo é consequente. Os homens que tomam a natureza e não a graça por seu guia aborrecem o próprio som desse enunciado. É o grande inimigo de nossa alma. Bem conhecemos a sua importância. Não pode fazer outra coisa senão levantar todas as pedras contra aquela verdade. Negar a si mesmo é a negação ou a recusa de seguir a nossa própria vontade pela convicção de que a vontade de Deus nos é a única regra de ação. Sabe qual é o maior problema disso aqui? A gente não sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Aí todo vento que tem, toda situação que tem, a gente acha que é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes qualquer palavra que alguém dá, qualquer vento que passa nos nossos ouvidos, a gente acha que é a vontade de Deus e que a gente deve fazer aquilo ali. Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta na igreja. Muitas das pessoas não sabem qual é a vontade de Deus para a vida dela. Muitas pessoas não sabem o que Deus quer para a vida delas. Essa é a verdadeira coisa. Porque quando você tem intimidade com Deus, você escuta Ele falando com você, você consegue seguir Ele. A ovelha segue a voz do seu pastor. Mas se você não tem intimidade para conhecer a voz do seu pastor, quando qualquer pessoa grita, você vai de encontro. Eu tenho uma filhinha de 3 meses, a Maria Eduarda. Você pode parar ela na sua frente, ela vai fixar o olho em você. Você está ali conversando com ela: filha, eu te amo, papai te ama, você é linda, filha.
Mas se eu ligar a televisão com barulho alto, a atenção dela já desvia. Se eu chegar em casa, abrir a porta e falar Maria, ou se eu ligar para minha esposa e falar Maria, ela já fica procurando a minha voz. Mas se a televisão der um estouro mais alto, ela presta atenção na televisão. O que é isso aí? Se você não tiver intimidade, se você não conhecer a voz do seu Senhor, se você não conhecer a voz de Jesus, qualquer grito na multidão você vai seguir. É o que ele diz: no final dos tempos chegarão muitos que profetizarão em meu nome, que curarão, que farão milagres, e que muita gente vai achar que é o Messias, mas não é o Messias. Mas não é o Messias. Então tem que ter intimidade para saber qual é a vontade dele para a sua vida. Para saber que você vai negar por amor. Aí você pode até pensar, mas Abraão, eu posso negar? A gente pode abrir até outra vertente de pensamento. Negar com medo de ir para o inferno. Porque tem muita gente que faz isso dentro da igreja também. Ah, eu não faço isso aí porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, você tem que negar porque você ama. Negar porque você quer agradar o seu amado. Você tem que negar porque você ama tanto Cristo. Eu fui uma vez na conferência profética que estava Judson de Oliveira, Abraham Lanzini, Gregório McNulty. E eu estava conversando com um casal de amigo meu, o Bruno e a Rebeca, e a gente estava conversando sobre jovens, como é que ensinava os jovens, como é que a gente passava para os jovens que não era para fazer sexo antes do casamento, como é que era para o jovem não beber, não usar droga. A gente estava conversando e quando a gente voltou da conferência, a gente chegou à seguinte conclusão: ensina eles a amar a Deus sobre todas as coisas. Ensina eles a negar a sua vontade sobre todas as coisas. Ensina eles que o amor a Jesus Cristo, a autonegação é melhor do que todas essas coisas. É melhor do que isso tudo. Então começa a negar a si mesmo a partir de hoje. Começa a deixar as coisas de lado e pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Eu não sei nem quantos minutos de vídeo tem, mas eu acho que já passou dos 25 minutos, eu acho que eu já tenho essa noção. Essa lição não vai dar para a gente terminar hoje. A gente para por aqui e semana que vem a gente continua ela, porque eu gostei do tema, eu acho que vocês também estão gostando do tema. E o título da semana que vem fica: por que devemos negar a nós mesmos? Então já deixa aí no comentário aí a resposta dessa pergunta. Por que devemos negar a nós mesmos? A gente vai continuar semana que vem já nesse tópico. Por que devemos negar a nós mesmos? Já responde aí nos comentários: Abraão, eu acho que eu devo negar por isso. Já deixa aí nos comentários que eu quero ver o seu comentário. E que Deus te abençoe, que a sua semana venha ser repleta de bênçãos, que a partir de hoje você já venha começar a ter essa consciência de negar a si mesmo, de pegar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. E tem outra coisa para falar? Eu acho que segunda-feira, amanhã, está rolando às 9 horas uma live com o pastor no Facebook da Igreja Metodista Nova Iguaçu. Entra lá no Facebook, vai ter live com o pastor. Live toda quarta-feira às 19h30, lá no Facebook da Igreja Metodista, culto da Vitória. Domingo, nosso culto de louvor e adoração, a partir das 19 horas, live também lá no Facebook. Estão rolando algumas lives aí. Eu tenho uma live agora que eu acabei de lançar aí no meu canal, que é a 8 em diante. Ela vai ocorrer todas as segundas-feiras, de 8 da noite em diante, até permitirem que a gente fique online. Mas essa semana agora, excepcionalmente, vai acontecer terça.